Oi, oi, oi! Estamos aqui mais uma vez para participarmos, né, deste encontro especial Mulheres Abrigo de News, falando sobre saúde mental, sobre as nossas emoções, esse tema tão importante que tem trazido, ó Deus, assim, muito alívio para nós, muito aprendizado, muita maturidade, muito crescimento. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga, psicóloga, Nelma Liebe, né? Sim, Nelma. E a Alessandra, né, também, que entrará daqui a pouco. Nelma é psicóloga há quantos anos, Nelma? Quase 20. Quase 20, eu ia falar isso. Quase 20 anos. Sou formada nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui no Brasil. Se apresentar aí para nós. Muito boa noite. Eu sou Nelma Liebe, sou psicóloga há quase 20 anos, sou formada nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E tenho especialidade em vícios, autismo, traumas, né? Sim. E a minha linha é cognitiva comportamental. Sim. Aqui, agora sim, ó. Vamos acompanhar aqui também, hein? Então, Nelma, nós temos falado, sim, já falamos sobre vários temas dentro da saúde mental, porque a saúde mental é muito vasto, né? São vários desdobramentos, né? Uhum. Nós já falamos sobre traumas, sobre esse descanso, trouxemos algumas ferramentas, né? Como lidar aí com essa ansiedade, com a correria, tanto nós vemos que são muitos os fatores que contribuem para quê? Para que a gente fique estressado, cansado, vai para uma ansiedade e vai caminhando para realmente o adoecimento, gerando uma depressão. Você que tem atendido aí tantas pessoas, né? Nós temos visto como tem crescido o número de pacientes, né, nos consultórios mesmo, buscando atendimento, porque não estão dando conta mesmo de lidar com as emoções. São muitas ansiedade, muita depressão, muito estresse, né? Uhum. A vida cotidiana, ela tem trazido estes sintomas aí para nós. Como, né, tem sido aí que você tem ouvido aí dentro do consultório? Fala para nós. Olha, Cláudia, um dos inimigos mais persistentes da saúde mental é a rigidez. Geralmente a pessoa chega já cristalizada uma ideia de que a vida é assim mesmo, né? Então eu quero só me livrar dessa ansiedade. Uhum. E tem muita dificuldade, por exemplo, de olhar com um pouco de distância para a própria história, sabe? Sim. De dizer, olha, peraí, o que eu tenho sentido quando aconteceu, quando eu estava, né? De que forma que eu tenho funcionado enquanto pessoa nas minhas relações? Não quero conversar sobre isso. Eu quero um milagre, eu quero uma mágica. Uhum. Então, as pessoas têm tido muito essa ideia de que, como nós vivemos num mundo de micro-ondas hoje, né? Você coloca lá 2 minutinhos, está pronto, então me dá um remedinho para que eu possa tomar, continuar comendo carne gorda e continuar magra. Uhum. Né? E a vida da gente, ela funciona por processos. Né? Eu preciso aprender a parar e olhar com um pouco mais de distância para a minha vida. E receber e entender que eu preciso perceber como eu tenho funcionado. Né? Então, essa rigidez tem de verdade trago atraso, sabe? Para as terapias. Né? Uma outra coisa, um outro inimigo é achar que a gente precisa ser salva. Uhum. Entende? Então alguém virá para me salvar. E a gente vai se justificando. Eu estou assim porque aquela situação aconteceu. Uhum. Não, eu só estou assim porque fulano ou ciclano deixou de fazer isso ou aquilo para mim. Sim. Entende? Então, enquanto a culpa do meu sofrimento estiver em alguém ou em alguma coisa, quem tem que mudar é alguém ou alguma coisa, não sou eu. Sim. Então, a todo momento, há essa justificativa, entende? De que
é o outro que tem que mudar. Então a gente fica quase que com uma unha muito grande, tentando modificar alguém e tentando modificar alguma coisa para ver se a situação que eu gostaria chegasse a mim redondo, né? Sim. Como diz o ditado. Mas se a gente parar para olhar para trás e olhar com um pouquinho mais de distância, a gente consegue perceber que a nossa vida nunca funcionou dessa maneira. Sim. Né? Por mais que a gente tenha uma agenda, por mais que a gente tenha lá um plano, um desenho, as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. Sim. E essa rigidez faz com que esses planos se desmoronem de forma desastrosas, né? Com ansiedades, com depressão. E a rigidez ajuda para que a cura não chegue com tanta verdade, com tanta velocidade, né? Nesse caso, sabe? É muito sério, né, essa questão, né, Nelma? Nós vemos assim que quando adoece uma pessoa, e temos que tomar cuidado, porque a tendência é adoecer toda a família. Sim, não é isso? É verdade. E aí, essa questão que você falou da culpa ser do outro, é o que a gente mais vê. Porque enquanto a culpa é do outro, eu não tenho que fazer nada, né? A gente sempre fala isso. Mas é porque geralmente é o que você disse. Essa rigidez impede da gente fazer alguma coisa, da gente dar nome aos nossos próprios sentimentos, às nossas emoções, e isso dificulta, né, ultrapassar essa barreira aí que muitas vezes nos impede, quando vê, já está realmente muito doente. Sim, isso vem, Cláudia, de gerações. Sim. Né? Porque agora a gente está tendo muito entendimento a respeito, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Hoje já existem várias técnicas que nos ajudam, né, a olhar para isso. Mas essa rigidez vem das gerações, por exemplo. Eu estava conversando hoje com uma amiga a respeito de pessoas, por exemplo, 60 mais trabalhando no mercado. E aí, essas pessoas, o que está escrito lá, né, naquela geração? Eu tenho que mostrar serviço, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar disponível a todo momento. Só que naquela época não existia tantas informações como tem hoje. Então a gente tem visto pessoas trabalhando 1h da manhã, 2h da manhã, não conseguindo fazer a separação entre a vida pessoal e a vida de trabalho, por causa dessa rigidez de dizer, eu tenho que mostrar o serviço, eu tenho que estar disponível, né? E hoje não pode ser dessa maneira. Hoje eu preciso aprender a me respeitar e aprender a fazer essa separação. Só que o que tem acontecido por causa da rigidez? Isso se torna uma verdade absoluta. E aí eu não consigo parar para olhar com distância e ver, olha, peraí, os tempos mudaram, né? A forma de se trabalhar mudou. E está tudo bem. Está tudo bem que eu ainda não consiga acompanhar aquilo, mas se eu posso tirar essa rigidez e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu quero aprender. Não, aí a rigidez vem. A virilidade de jovem, então vai virando uma bola de neve, que vai virando tristeza, ansiedade, angústia e tudo. E aí a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de alguém. Isso que você falou é muito sério. Quando uma pessoa começa a adoecer mentalmente, o que acontece? Ela começa a adoecer a família toda justamente por isso. Aí eu digo, a culpa é sua. Aí você tenta se explicar. Não, a culpa não é minha, é porque aquilo aconteceu. Aí você põe a culpa em outro alguém ou outra pessoa e vai virando essa bola. Até que um da família fala, peraí, tem que acontecer alguma coisa aqui. O que em mim precisa de transformação? E aí um vai quebrando o link. Né? Isso é muito interessante. Aí a gente vê direitinho, né, Nelma, no caso, na sistêmica, o PI, né, o portador identificado ali, aquele que sofre em prol da família toda. Só que é um adoecimento. E sem a pessoa perceber, ela está ali doente, adoecendo toda a família, e os outros não têm nem consciência disso muitas vezes. A importância de buscar realmente um profissional a
Eu ia chamar a Alessandra aí, né? Ela já está aí. Sim, Alessandra, fale conosco aí também. Parece que congelou dela. Deixa eu ver aqui. Então, assim que ela puder, ela entra aí para entrar aqui na conversa com a gente, né? Nelma, então, fica essa questão, né, muito clara, assim, dessa pessoa que está sofrendo e de repente toda a família está sofrendo, os filhos, né? Geralmente sofrem muito, são esses que estão ali sofrendo, mas sem às vezes ter a noção que eles estão carregando esse fardo e esse fardo é pesado demais para eles. E aí fica, se você disse, às vezes, um emaranhado e a bola vai girando aí. E assim, Cláudia, dentro de uma família, se um dos componentes da família está contra, a gente fala, peraí, o que em mim precisa de transformação? Alguma coisa acontece. Da mesma forma como um contamina muitos, esse um que procura ajuda também influencia. Sim. Sabe? Em termos de traumas, por exemplo, a gente tem uma ideia de que trauma é aquilo que aconteceu. Então, a gente fica pensando, trauma é o divórcio dos meus pais e eu era muito novo. Trauma é a depressão, foi a depressão da minha mãe. Ou então o alcoolismo do meu pai. Trauma foi o abuso sexual ou o abuso físico. Sim. Só que, na verdade, isso são acontecimentos traumáticos. Sim. Não é esse o trauma. Trauma é o que aconteceu com você e o que acontece em você. Porque esses acontecimentos traumáticos, eles vão trazer para você uma visão negativa sobre você mesmo. Sim. Esses acontecimentos traumáticos vão fazer em você um corte das suas emoções, onde você não vai conseguir nomear emoções, né? Fica tudo muito confuso. Esses acontecimentos traumáticos vão fazer em você uma visão negativa do mundo ao seu redor e uma visão defensiva do outro. Sim. Então, quando você para olhar o que acontece em você, o que esses acontecimentos fizeram em você, aí você consegue, a partir de olhar para esse funcionamento, fazer uma terapia. Mas enquanto a justificativa está boa, eu entendo o que eu estou dizendo, né? Enquanto eu só sou assim porque os meus pais se separaram, então não preciso mudar, tá vendo? Eu tenho a justificativa perfeita para continuar nesse lugar. Sim. Eu gosto muito de um testemunho da Joyce Meyer, que ela fala assim, que uma vez ela estava conversando com Deus, e ela falou que ela tinha um discurso bom, né? Porque ela foi estrupada pelo papai, 18 anos. E aí ela diz assim, não, porque eu sou desse jeito, porque eu fui estuprado pelo meu pai, eu sou desse jeito porque, assim, me distorceram, porque, entende? E tudo isso era fato. Mas aí ela estava diante de Deus e ela sentiu que o Espírito Santo falou para ela assim, que é verdade, você é assim porque as coisas aconteceram com você. Mas agora, na sua idade, você pode fazer diferente comigo. Então, em Deus, você pode fazer diferente. Você vai continuar usando a justificativa? Porque, tá vendo, a justificativa, ela é plausível. Né? E assim, uma criança de 8 anos de idade, ela precisa de um adulto para regular ela. Né? Então, se ela está com raiva, se ela está perdida, o adulto vai ali, olha, não fica assim, a mamãe está aqui, não precisa ficar com raiva, a gente pode partir, né? Agora, um adulto, ele já não precisa de outro adulto. Só que o que acontece? O adulto, tudo que fizeram com ele quando criança, ele repete com ele mesmo. Quando o adulto pensa, eu fiz errado, ele se despreza. Quando ele pensa, eu não estou fazendo algo bom, ele se ignora, ele se julga, ele se critica, entende? Então a gente mesmo vai se sabotando, vai sabotando a nossa vida. Né?
E aí o trauma vai se perpetuando, porque o trauma não é o que aconteceu, mas é o que aconteceu em mim. Isso. E o que você vai fazer com ele agora? Né? Essa é a pergunta. Que acontecimentos acontecem sempre, né? Os fatos acontecem na minha vida, na sua e na de todos nós. Mas o que nós vamos fazer com esse acontecimento? Isso é que vai realmente determinar se nós vamos continuar, né, nessa ansiedade, nesse estresse, caminhando com a depressão, ou se nós vamos buscar essa cura, né, essa restauração. Quero convidar a Lê, que está aí, né, doutora Alessandra, e está trazendo aí para essa conversa. Como que é, Lê, que você também tem lidado aí no consultório, com essas pessoas, né, que vêm com essa demanda, né, de às vezes essa rigidez que a Nelma disse aqui, né, e muitas vezes querem às vezes resolver aquele problema, aquele quadradinho, não quer entrar em mais nada, como se fosse possível, né? Nomear isso e pronto e resolver esse problema. Não é assim, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas extrapolam além de nós, né? Então fala pra gente o que você também tem convivido e vivenciado aí com os seus pacientes. Então, boa noite, Nelma. Mais uma vez estamos juntos nesse programa. Gratidão a Divine News, que tem aberto essa oportunidade de trazer esse esclarecimento a tantas pessoas, né, Nelma? Assim, eu vejo que como que isso vai virando uma camada sobre camada que nós falamos, né? É como se você jogasse concreto ali nessas emoções, nesse trauma, só que ele fica ali, borbulhando, né? E essa resistência que você bem disse, a pessoa, ela não acha que ela está resistindo, né? O pior de tudo é isso. O corpo dela, devido aos traumas, né? Nós sabemos hoje que o corpo fala, e esse corpo, ele está fazendo ali, mantendo da melhor maneira que ele consegue. Então, são questões, assim, que não é porque a pessoa não foi lá e vai conseguir fazer arrumar só essa caixa, né? Essa rigidez. Por quê? Porque foram processos que foram formatando, hoje nós sabemos aí, né, dentro da neurociência, como esse corpo ele vai se moldando a partir dos traumas. Então, assim, esse corpo, ele foi experimentando vários episódios e aí ele foi se fazendo nessa evolução. E quando a pessoa percebe essa rigidez, né, Nel, eu costumo dizer assim, que ela já não aguenta mais. Então, o corpo já está pedindo socorro, né? Então, os ombros já estão tensos, né? Os braços. Por quê? Porque a pessoa ela vai fazendo o movimento que ela consegue para se bloquear de alguma maneira, né? E você foi falando aí, e esses dias eu até coloquei isso também, que hoje a gente tem trabalhado isso, essa rigidez, dentro da vigorexia, né? Que é um dos transtornos da alimentar, que ele vem com a vigorexia, juntamente com a bulimia e a anorexia. Mas o que a pessoa... Olha só como que é sutil, né? O inconsciente é sutil, mas ele é latente, ele fica ali te testando o tempo todo. Uma pessoa vigoréxica, né, que podemos dizer assim, é uma pessoa rígida, por natureza. Ela é extremamente rígida com ela mesma. Então, assim, e ela demonstra isso através do seu corpo, através da sua alimentação, através dos seus processos dinâmicos, né, no seu trabalho. É uma pessoa que ela não aceita atrasar, ela não aceita algo que fica ali por fazer. Por quê? Porque ela tem que dar conta de tudo dentro da sua organização. E os seus pares também vai sofrendo muito com isso. Por quê? Porque a rigidez dela vai trazendo isso para todos os seus afazeres, né? E olha só como que é sutil. E como que ela mesmo se engana, né? É sobre isso que nós estamos falando. Porque a alimentação dela é saudável, é perfeita. Ela consegue se mapear, ela tem um estilo de vida saudável. E ela começa a se construir nisso, mas ela vai jogando tudo no seu corpo.
E o corpo é todo esculturado, né? Todo bem trabalhado, mas esse corpo ele vai cansando. Por quê? Porque esse estresse que vai sendo colocado, essa rigidez, que é um dos mecanismos, né, de defesa, até ele encontrar ali uma maneira de extravasar. Então, assim, quando está no corpo essa rigidez, é porque os mecanismos ali já estão sendo estrangulados, né? E o corpo vai sentindo. Então, isso que você colocou realmente é um dos fatores hoje que a gente entra nesse confronto, e é uma área que as pessoas sentem essa dificuldade de entender, porque ela olha para os seus padrões e são excelentes, né? Não é isso, Nelva? Uma coisa que você falou aí, Alessandra, que é muito correto o fato de, quando os acontecimentos traumáticos, aquilo que eles fazem em nós, né? Uma das coisas que esses acontecimentos fazem em nós é nos desconectar do nosso corpo. Sim. A gente se desconecta das emoções, a gente se desconecta da nossa visão de mundo, mas a gente se desconecta do nosso corpo. Então, às vezes, vem, por exemplo, uma angústia, né? Porque o nosso sentimento fala. Então, vem uma angústia, imediatamente, como eu estou desconectada do corpo por causa dos acontecimentos traumáticos, aí vem uma angústia, a mente imediatamente vai buscar um culpado. Claro que eu estou angustiada. A Cláudia não trouxe a documentação para mim. Aí vem uma raiva. Claro que eu estou com raiva. Aquela pessoa atrasou no meu encontro. Então, a gente vai sempre buscando, colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa, mas na verdade essa angústia sempre existiu. Entende? Ao invés da gente olhar para a raiz dela e nomeá-la, a gente vai buscando um externo. Porque aí, se a minha culpa está justificada em você, eu não preciso mudar. É você quem tem que mudar para que essa raiva saia de mim. E isso vai perpetuando nos familiares. Porque se todos têm esse trauma, que são o que aconteceu neles a partir dos acontecimentos traumáticos, enquanto uma pessoa não está e fala, gente, peraí, pode ser que não seja nós, pode ser que não seja o fulano, pode ser que não seja aquele acontecimento. O que está acontecendo em mim? De que forma que eu funciono a partir do que fazem comigo? Aí, em vez de você colocar a culpa no outro, você traz para você a responsabilidade da sua história. Você se implica com quem você se tornou. É nesse lugar onde, de verdade, a cura pode começar a acontecer. Enquanto eu não paro para reconhecer o que em mim precisa de transformação e fico só apontando, eu vou só mudando de... como é que nós vamos falar isso? Nós vamos só mudando de companhia. Isso, cada hora é um, né? Nesse lugar, né? Sim. Sim, muito, muito interessante, muito pertinente, né, Nelma? Porque a gente vê isso claramente. Mas muitas vezes a gente não se posiciona para agir mesmo, para tomar a decisão de ir além, né? E esse ir além é que realmente olhar para si e mudar de direção, mudar as formas, né? A gente fala muito do botãozinho, né? Às vezes a outra pessoa já sabe direitinho o que vai fazer, como que o outro vai reagir. Quando você internaliza isso e realmente fala, não vou fazer diferente, o outro, muitas vezes, ele é surpreendido, porque fala, não esperava que o outro fosse mudar. E isso é o que faz realmente, é o que você começou falando. Quando eu mudo, aqueles que estão ao meu redor, eles são obrigados a mudar, porque senão como que vai ser? Eu mudei, o retorno vai ser diferente. E se eles não mudarem, Cláudia, você pelo menos corta o link, você não fica engatada. Sim. Entende? A culpa é sua, não, é sua mãe, não, é sua avó, não, é sua tia, você para com isso. Entende? Você passa a assumir responsabilidade pela sua história, porque assim, aí eu não fico mais esperando o outro me salvar. Sim. Né? O que é esperar o outro me salvar?
Eu estou com raiva e a culpa é da Cláudia. Então eu fico lá, acusando a Cláudia, contando para as outras pessoas a respeito da Cláudia, para quê? Na ideia de que a Cláudia tem que mudar o comportamento dela para ela finalmente me salvar e me tirar da raiva. Aí a Cláudia faz isso, aí eu fico assim com a Joana, né? Porque vai mudando só de nome e de endereço, mas a disfunção é a mesma, a dificuldade é a mesma, entende? Verdade. Lê, Só que para chegar nisso, né, é um processo, pessoal, não é tão simples assim. E você, em muitos momentos, né, essa autorreflexão, essa autoanálise, para você fazer sozinho, ela demanda muito tempo até você entender esse processo. Né? É Então, por isso que nós estamos aqui, né, Lê? sim, é bem isso. Por quê? Porque a partir do momento que você se posiciona, você sabe, né? Fala, gente, esse ciclo está repetitivo, tem algo que está me sabotando, tem algo aqui que eu tenho que ter um olhar especial. E você com sua lente, né? Você com o seu olhar só, você faz um movimento muito pequeno, né? Por quê? Porque esse mecanismo, ele se tornou algo que é para te proteger. E ele não vai se abrir. Então tem toda uma técnica, todo um espaço, toda uma construção de escuta, de fala, para que esse processo aí seja elaborado. E então, infelizmente, as pessoas não se permitem, né, pelo julgamento. Elas se julgam adoecidas, que não precisam, né, de buscar uma ajuda terapêutica, buscar, porque eu tenho amigas. E é muito bom ter amigos, só que o amigo, ele não tem essa escuta direcionada, né? E é bom lembrar também, né, Nelma, que muitas vezes você tem que se afastar desse problema para você encontrar uma solução. A ordem do problema, ela está ali em uma escala. Para você conseguir se posicionar, você precisa de um olhar diferenciado. É quando a gente fala que a gente busca esses óculos, né, do terapeuta ou desse professor, desse profissional que está ali capacitado para te ancorar, porque é um processo doloroso, é muito dolorido lidar com as emoções. E hoje a gente vê quantas pessoas, muitas vezes, abrem as feridas, né, desse trauma, até sabe que tem o trauma, mas aí só descobre e não sabe, então, usar ali o apoio que a pessoa precisa na psique, né? Nós sabemos que ela precisa de sentir estruturada para que esse processo possa se reorganizar. E essa elaboração, ela é como um pano de fundo, que ela vai sendo colocada aí aos poucos, né? Nenhum insight vem assim da noite para o dia. Por quê? Porque esse mecanismo ele foi buscando outros para se fortalecer, né? Para que você conseguisse fazer esse movimento da maneira individual de cada um, né? Cada um vai buscando ali a maneira que vai fazendo mais sentido, para que ela então se posicione nesse lugar e possa então cicatrizar essa ferida, né? Que a gente fala, olhar para a cicatriz e ela até sabe o que aconteceu e essa ferida dói menos. A gente até fala, né? Que não é que não vai doer, mas ela vai doer menos, né? Você vai conseguir olhar com algo de aprendizado desse processo. Você falou uma coisa muito relevante aí, sabe, Alessandra? E é bênção, Cláudia, que o Exavivo está fazendo esse trabalho, né, de conscientização mesmo, porque as pessoas pagam, às vezes, muito mais caro, né, por um curso, né, 5 passos para o sucesso, 10 passos para ficar rico, 12 passos para o seu filho parar de fazer birra, mas acham que aprender a se conhecer não é algo que importa, não é algo necessário. Isso vem de um mito, né? Tipo assim, quem faz terapia é quem é doido. Ainda tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né? E o que você falou é relevante, Alessandro, porque quando, às vezes, a gente sabe que tem essas dificuldades, que tem essa rigidez,
e a gente não sabe mexer nelas. É por isso que nós estudamos isso, né? E quando a gente tenta fazer sozinho, sem um olhar profissional e atento, né, de um terapeuta, de um psicólogo, o que a gente faz? A gente tem a tendência de voltar nas crenças familiares. A vida é assim mesmo, as coisas funcionam dessa maneira, entende? Ah, porque você é homem. Ah, não, mas é porque você é mulher, então mulher é assim mesmo, entende? Então, a gente olha para isso, a gente vê a dificuldade, vê a rigidez, mas aí, como a gente está fazendo sozinho, ou então com amigos ou familiares, a gente sempre volta naqueles padrões de rigidez disfuncional familiares e vai repetindo isso. Né? Então, quando você está num ambiente com alguém que tem um olhar para isso, essa pessoa, o seu psicólogo, né, o terapeuta, vai te ajudar a olhar com distância para a sua história, para que você possa olhar para aquilo com um olhar de entendimento, fora daquela disfuncionalidade familiar, aquele padrão que vem se repetindo, né? Um padrão muito comum, que hoje talvez não esteja tão entre os jovens, né? Mas a gente um pouco mais com idade, né? Que a mulher precisa cuidar da casa, que a mulher precisa cuidar dos filhos, que a mulher não pode trabalhar, que o lugar da mulher, né? E foi isso que veio também o movimento feminista, né? Mas aí sai de um extremo e vai para outro extremo, onde o equilíbrio não chega, porque não tem esse olhar de olhar, peraí, com distância e dizer, peraí, o que pode ser feito aqui, né? Porque nós mulheres, nós temos formas diferentes de funcionar do que a do homem, né? O filho, a mulher, o cuidado vem da mulher, né? O lar, a forma como a mulher é diferente para administrar o lar, né? Não, mas aí sai do extremo, que você não pode fazer absolutamente nada, e vai para o outro extremo. A gente está trazendo um exemplo aqui, mas isso é muito comum. Quando eu não aceito, por exemplo, mas eu tenho essa ideia de que psicóloga está rico, psicóloga está doido, que eu não preciso, né? Então, quando eu tenho essa ideia, eu fico nessa rigidez. E aí eu saio de um extremo para o outro. Então, então agora eu vou me rebelar contra aquilo que a minha família dizia e eu vou me transformar em outra coisa. Entende? E aí fica essa disfunção rolando, né? Isso. Muito sério, né, gente? Tantas informações. Olha só, cada vez que a gente fala, mais ferramentas, mais informações, e nós vamos nos fortalecendo, vamos, né, amadurecendo e trazendo assim, esse crescimento mesmo, né, Nelma? Muito rápido, mas essas questões que nós falamos hoje, olha, a questão das 60 mais, né? Como a gente precisa ter um olhar para essas pessoas, né, que estão mais, já estão nos 60, mas ainda estão buscando um lugar, né, buscando um lugar para ser vista, para ser valorizada, né, para trabalhar em casa. Ou seja, eu ainda tenho vida, eu ainda tenho valor. A importância da gente acolher cada pessoa, né? Muitas vezes nós vemos essa desvalorização, né? A rejeição e tantas outras questões que nós contribuímos para que a pessoa se sinta mais triste, angustiada. E essa forma que a gente faz aqui, você falou do Mulheres Abrigo, a gente está sempre acolhendo mesmo mulheres, ouvindo, né? Inclusive, no próximo sábado, nós teremos um café, né, para as amigas, para as mulheres, com um workshop a partir das 15 horas, lá no Salão Olímpia. No domingo é o dia da amiga, né, do amigo. E a gente vê muitas mensagenzinhas, começa a receber, mensagenzinha, amiga é isso, aquilo. Gente, mas e o tempo, às vezes, para a gente parar, para ouvir, para conversar? Isso são momentos que realmente desestressa. Às vezes, um olhar, né? Às vezes a pessoa não está nem pensando que ela está ansiosa, estressada, entrando numa depressão.
Você vai tomar um café com uma amiga, ela falou, amiga, vou te indicar. Quantas vezes eu indiquei para as amigas psicólogas, num café você consegue, sim, detectar o grau de adoecimento que a pessoa está. Então, assim, são situações simples. Nós já falamos tanto aqui, sabe, mesmo? De uma caminhada que a gente ama tanto, né? A gente sai, caminha, faz uma atividade física, ainda conversa com alguém, né? Abre o coração. Momentos assim que realmente traz clareza para a gente do que a gente precisa, onde a gente está, como agir, como fazer. Porque é o que nós falamos, problemas e situações todos temos. Uns mais numa época, outros menos em outra, mas todos temos. Então, buscar essas ferramentas para aliviar, né, para trazer alívio. E é tão lindo que a Bíblia vai falar que quem traz alívio, alívio recebe. Ou seja, muitas vezes a gente está mal, está com a situação, um problema, uma preocupação, vai tomar um café com uma amiga pensando que iria ajudá-la. Nós saímos daquele encontro, dessa caminhada, desse café fortalecidos. À medida que a gente ouve o outro, nós nos ouvimos e nos acolhemos. Esse movimento é muito lindo, é a sororidade que nós falamos um dia desse aí. Eu falo Mulheres Abrigo, faz isso há quase 12 anos, sem saber que tinha um nome tão chique aí, né? Esse acolhimento, a importância que é isso, né, Nelma? Da gente acolher, a autorresponsabilização, saber que realmente depende de nós, né? A gente pode sim buscar essa ajuda antes do leite derramar, antes de entornar, né? Antes de estar realmente... Mas para isso acontecer hoje, na nossa geração, Cláudia, precisa haver intencionalidade. Sim. Sabe por quê? Quando nós éramos mais jovens, a frase que regia a nossa geração era relacionamento. Então, a gente tinha lá a primeira decepção amorosa, arrumava 2 amigas, ia lá escutar o Menudo, 3 dias, mas tinha alguém resolvido. Precisava de aprender a fazer um bolo, chamava a mãe da amiga e falava, ensina pra gente. A gente ia fazer um trabalho de escola, juntava 3, ia lá no Talibalado, ficar lá 2 horas, olhando a Barça, porque não tinha um Google, né? Então era tudo sobre relacionamento. Hoje, a nossa geração, a frase que rege a nossa geração é: eu não preciso de você. Sim. Eu não preciso de você para me fazer um trabalho de escola, porque eu vou para o Google. Sim. Eu não preciso de você para me mostrar a receita lá da sua mãe, porque tem, como é que chama lá? Minha Receita. O aplicativo Minha Receita. Instagram, né? O chefe e tal vai ensinar. Então, como hoje a frase que rege a geração é eu não preciso de você, está todo mundo com a informação na palma da mão, mas não tem relacionamento. Sim. As crianças têm muitos amigos online, jogam online. E aí o que acontece no virtual? Se você não fala o que eu gosto, eu te bloqueio. Se você não faz o que eu quero, eu te deleto. Mas no pessoal, se eu não gosto do que você diz, eu tenho que confrontar isso com você. E esse confronto vai fazer com que tanto eu quanto você aprendamos a nos respeitar, a nos olhar, a dar espaço uma para a outra de ser. Né? Porque a gente já teve muitas caminhadas juntos e teve momentos que foi só eu que falei. Teve momentos que foi só você que falou. Mas a gente sempre saiu dessa caminhada preenchida por vida. Porque a gente dividiu algo real, não é? Agora no virtual não. Então hoje em dia é intencionalidade. Não pense que isso vai acontecer como acontecer com a gente. Né? Hoje é assim: ô Cláudia, vem aqui em casa. Antigamente era assim: Cláudia, vem aqui em casa. Ela ia. Ela não queria saber nada. Ela ia. E aí às vezes a gente ficava lá no passeio olhando para ela conversando. Hoje é assim: não, vem aqui em casa. Peraí, o que eu tenho que levar? Quanto que eu tenho que pagar? Peraí, o que vai conversar? Porque talvez não me interesse e aí eu não vou. Então não é mais sobre
o encontro. Uhum. E aí eu não posso chamá-la para casa, porque senão eu tenho que ter o prato tal, o guardanapo tal e a coisa tal, porque senão o que você vai pensar? Não é sobre o encontro, não é sobre estar com você, não é sobre dividir vida mais. Sim. Então hoje, para que isso que a Cláudia está falando, que é muito relevante, acontecer, precisa tomar consciência e ter intencionalidade, porque falta de tempo está aí para todo mundo. Sim. E nosso tempo já está esgotando, né? Falando em tempo, o tempo está passando. Mas você falou uma coisa, eu quero registrar aqui, já falei isso muito, e eu acho isso muito importante. Quando eu compartilho com o outro uma preocupação minha, uma dificuldade, um problema, uma situação, esse outro se torna responsável por aquilo ali. Então, quando nós estamos com essa intenção, eu quero me relacionar, eu quero sim ajudar, eu tenho isso, eu quero me compadecer do outro, eu vou sentir essa responsabilidade. Eu vou ligar, eu vou ouvir uma mensagem, eu vou orar com você, eu vou estar disponível. Então, preciso de ter essa intencionalidade também, porque senão os encontros não acontecem. Né? Não é isso, Lê? São boas, né? Muitas desculpas, muitos atarefados, muitos afazeres. Não é isso, Lê? É isso mesmo. E sabendo, sim, que cada um tem o seu tempo, né? O tempo da psique de cada um para fazer toda essa elaboração vai demandar dos conteúdos que cada um tem, né? E você bem colocou aí sobre esse movimento, né, desse social que hoje fica muito estrangulado por partes, né? E como que esse confronto muitas vezes é o interno, né? Então, muitas vezes, olha só, a pessoa ela está forte, ela está fortalecida por fora, no corpo, né? Ela tem essa rigidez, é lá no interno, a emoção está fraca, está fragilizado, o ego fragilizado, então ela não consegue lidar com essas questões que é se posicionar. E isso acontece, assim, com muitas pessoas, né? E isso eu vejo, assim, como que isso tira da gente essa vitalidade, esse posicionamento. E isso passeia por nós, né? Você colocou aí, cada um tem o seu papel dentro da sistêmica, e isso é interessante a gente olhar. Mas como que eu vou olhar sendo que eu não sei? Né? E às vezes a amiga, ela também demanda uma ajuda. Então, assim, esse olhar faz muito sentido. Buscar ajuda da amiga, conversar. Só que essa reflexão, ela se dá através dessa busca, dessa elaboração. E tem que ser pontuado. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas são terapeutas, né? Então, muitas pessoas se colocam nesse lugar e vai deixando só essa construção muito empobrecida. Então, a pessoa vai lá e ela reage no posicionamento do outro, e não é aquilo que ela realmente queria estabelecer. Então, a partir desse movimento de se conhecer, né, que a Nelma começou falando ali, dentro dessa rigidez, é que eu vou vendo o que é meu, o que é do outro, e eu abro mão também de algumas crenças, né, da família, que vai sendo colocada aí com um padrão que vai sendo repetitivo, e eu começo então a buscar aquilo que é meu, aquilo que eu vou tomar para minhas questões e construir a minha individualidade aí, e trabalhando esse externo, fortalecendo o meu emocional aí, que são os meus sentimentos, esse trauma, para que eu possa olhar aí com mais amor para essa questão aí que me aconteceu. Isso mesmo, Lê. Bacana demais, né? Contribui muito para que realmente, né, quem está nos acompanhando, né, ouvindo as nossas lives, realmente possa tirar suas conclusões, possa se conhecer mais, buscar cada dia mais esse autoconhecimento. E nós estamos aqui trazendo as amigas, né, psicólogas,
profissionais, assim, ó, de alta, né, esteve semana passada, agora com a Nelma, semana que vem teremos a nossa querida Marília Lemos e outras convidadas aí. Então, meninos e meninas, né, fiquem atentos e acompanhem com a gente as nossas lives, pergunte, participe também conosco. Às vezes nós já falamos sobre vários subtemas, mas às vezes você quer, né, que a gente fale sobre algum tema que ainda não foi falado. Então, participe, mande para a gente e nós vamos, sim, na medida do possível, trazer, né, para que todos nós tenhamos uma saúde mental, um bem-estar, né, que nós estejamos emocionalmente saudáveis. Deixo aqui a nossa querida Nelma e a Alessandra para as suas considerações finais e encerrando mais uma vez essa nossa live. Também foi um prazer estar com vocês e eu espero ter contribuído. Quero só deixar aqui uma frase que é, olha, a psique precisa de espaço para elaborar o que o coração ainda não compreende. Então, muito obrigada a todos, boa noite.